Fala galera, sou o professor Carlos André, eu sou mentor para concursos públicos há 26 anos. Eu já provei mais de 23 mil alunos nessa minha carreira de mentor, mas hoje eu vim aqui para falar para vocês como é que eu fui aprovado no concurso para auditor fiscal da Receita Federal estudando 6 meses. Eu gravei esse vídeo porque é muito comum as pessoas ficarem espantadas e até duvidarem do que eu estou falando, né? Mas eu vou contar para vocês todos os elementos, né, que conspiraram a favor, né, dessa preparação, dessa aprovação assim. Eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado em menos tempo. Que fique bem claro para os céticos de plantão. Em primeiro lugar, eu não estava estudando para concursos públicos antes. Eu vou contar a vocês da onde que surgiu a ideia de entrar na Receita Federal, né? E eu também não tinha nenhuma fórmula mágica para estudar. Bem, em primeiro lugar eu preciso contar para vocês que antes de eu entrar na Receita Federal, eu já tinha sido aprovado em alguns concursos públicos, né? Eu fui aprovado em concurso para oficial da Marinha, do Exército, para Aeronáutica. Eu desempenhei a função, né, na Marinha por 13 anos. Por 13 anos, e eu inclusive sou ainda capitão da reserva não remunerada. Eu sou capitão da reserva não remunerada, né? E eu saí, né, da Marinha para ir para a Receita Federal exatamente, né, porque eu queria mudar de estado. Isso é uma coisa que é importante a gente entender sobre motivação. Mas eu quero deixar claro também que alguns fatores contextuais conspiraram a favor, né? Em primeiro lugar, é o que eu chamo de bagagem, né? O meu S0. Obviamente, eu por ter sido um oficial da Marinha, eu me formei em primeiro lugar na minha turma na Marinha. Eu sempre fui um aluno, né, com um bom desempenho em exatas. Eu participei de Olimpíadas, né, de matemática, de física. Eu já era certificado em inglês. Então, tudo isso foram coisas que me facilitaram. A minha própria formação na escola naval me ajudou bastante. Então, a bagagem é um elemento, sim, que interfere. Além disso, né, eu quero dizer também que eu não era casado e eu não tinha filhos, obviamente, né? E hoje eu sei o quanto você tem que se dividir nos papéis de pai, né, de filho também, e de esposo, né, ou esposa, seja lá o que for. Mas não acho que por causa disso, né, tudo está resolvido. Vários colegas meus da Marinha fizeram um concurso junto comigo, né? Ou seja, eles tinham uma boa bagagem, eles também eram solteiros, né? E eles não foram aprovados nesse concurso. Então, o que eu estou falando para vocês é que algumas variáveis, né, ajudaram, mas isso não é o suficiente, tá? Só para contextualizar vocês, o que aconteceu foi que em 95, né, eu estava namorando uma moça do Paraná e ela, quando veio para o Rio, ela se assustou com um arrastão na praia, né, a criminalidade, e quando a gente falou em casar, ela disse que não moraria no Rio de jeito nenhum. E aí eu estava naquele impasse, né, já que a Marinha, eu servia no Comando Geral de Fuzileiros Navais, e aí um amigo meu, tenente Fábio Peterson, falou: olha, vai ter um concurso para a Receita Federal. Isso aconteceu em janeiro, né, em janeiro de 1996. E eu peguei e perguntei para ela que se eu passasse nesse concurso, se eu casasse, se ela casaria comigo. Ela disse que sim, e eu marquei o casamento, né? Então, em janeiro de 96 foi quando eu comecei a estudar para o concurso. Obviamente, algumas pessoas vão falar assim: mas antigamente o concurso era mais fácil. Eu também ouço essas racionalizações das pessoas. Isso não é verdade. Naquela época você não tinha recursos, né, como tem hoje, de ter um mentor, ter material, site de questões. Pra você ter uma ideia, questões eu só conseguia quando eu xerocava uma prova que alguém conseguia, tá? Então, era uma época muito mais difícil de se preparar do que hoje. Mas qual foi o meu diferencial? É isso que vocês querem saber aqui, né? Quando eu fui me preparar, eu procurei uma escola, né, e eu tive a sorte de encontrar um mentor, o professor Mauro Lasmar, né, coordenador, e ele tinha sido da Marinha, e ele simpatizou comigo, e eu falei que queria entrar numa turma de simulados, porque eu me considerava já bom. E logo no primeiro simulado que eu fiz, eu fiquei em último lugar. Último lugar. O primeiro lugar da Marinha ficou em último lugar num simulado para auditor fiscal da Receita Federal, né? Porque, obviamente,
você tem que ter as sandálias da humildade para entender esse processo evolutivo. Uma coisa, eu falei que era uma vantagem ter tido uma bagagem, mas uma coisa é o que você aprende na faculdade, uma coisa é o que você aprende estudando. Outra coisa é o que eles perguntam em concursos públicos. Você precisa dominar isso daí com o tempo. Então, depois dessa orientação, né, o professor Mauro Lasmar me orientou como eu deveria começar meus estudos. E eu sempre fui, assim, muito conhecedor de organização e métodos, OIM. Eu tive essa disciplina na graduação na Escola Naval. Quando você fala em OIM, você fala também de ciclo PDCA, curva ABC, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, uma série de ferramentas de gestão, né, princípios de Kanban, né, japonês, melhoria contínua, qualidade total, busca da excelência. E dessa forma eu apliquei isso criando um método de preparação para o concurso. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar um material, né, que era um material simples, simplório, né, um material superficial, que me permitiu em menos de 2 meses passar por todo o edital de auditor fiscal. Assim, mas o que é uma passada? Uma passada significava que eu sabia do que se tratava. Agora eu entendi o buraco. Onde é o buraco? Quão fundo é o buraco? Depois que eu acabei essa primeira passada com esse material simplório que eu comprei numa banca de jornal na época, esse material eu descartei, eu nunca mais usei ele. Aí eu fui partir para um outro nível de material, né? Uma segunda passada. Veja, o edital do concurso ele foi publicado só lá em maio, né? Em maio que o edital foi publicado. E eu já estava em fevereiro, março, e eu já tinha passado uma vez pelo edital. Obviamente, algumas disciplinas eu tive maior facilidade. Português, porque eu tinha uma boa base, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, inglês. Isso foram matérias que foram tranquilas. Administrativo e constitucional também foi mais tranquilo para mim. Contabilidade foi o bicho da goiaba. Tinha economia, né? Eu sofri muito com economia. Administração pública eu fui razoavelmente bem. Finanças públicas, né? O meu concurso, as disciplinas, né? Direito tributário, eu também era a primeira vez que eu estava vendo, eu nunca tinha visto, né? Toda essa parte de auditoria. Então, assim, ao final da primeira passada, eu tinha uma consciência do que eu estava num parâmetro mais elevado, né, português, inglês, no que eu estava num parâmetro intermediário, o direito tributário, né, a parte de finanças públicas, administração pública, e o que eu estava vermelho, né, contabilidade, economia, eram matérias assim que eu estava, nossa, sofrendo. E aí eu comecei a procurar materiais adequados para esses níveis que eu estou. Então, por exemplo, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, eu comprei uns livros, né, que nem eram de questões, de concursos, né, mas eram questões mais avançadas. Eu treinava fazendo questões. Por quê? Porque eu já estava num nível mais elevado. Enquanto que contabilidade e economia, eu ainda ia assistir aula na escola. Eu não assistia lá na academia do concurso público, eu não assistia aula de matemática financeira, estatística lógico, inglês, nada disso. Por quê? Porque estava muito abaixo para mim. As dúvidas dos alunos eu já estava muito na frente. Mas na contabilidade, na economia, por exemplo, eu sentava na primeira fileira como Zé Ruela. Cara, desenha para mim que eu não estou entendendo isso. Essa gestão dos diferentes níveis, dos diferentes veículos de estudo, né, isso começou a criar, né, os parâmetros que são hoje o método MVT, que eu ensino para os meus alunos há 26 anos. Né? E dessa forma, eu terminei a segunda passada no edital e aí eu fui atrás de novos materiais, seguindo sempre essa lógica. Né? Aquilo que eu estou bem, materiais mais elevados, de questões, de resumos, de mapas mentais. Aquilo que eu estou mais abaixo, humildade, outro tipo de material. É por isso que eu sempre falo para os alunos, não comprem um material com todas as disciplinas, porque você não está no mesmo nível em todas as disciplinas. E não faz sentido 2 alunos comprarem um material. Hoje, quando você entra numa plataforma, todos os alunos compram o mesmo material para todas as disciplinas. Isso é como é na escolinha primária, que todo mundo recebe a mesma bibliografia.
essa consciência me permitiu avançar muito mais rápido, porque toda semana, quando eu fazia simulados na academia, eu tinha um GPS que me dizia isso que eu estou falando para vocês, ó, contabilidade, você está estudando, mas ainda está sangrando, né? Direito administrativo, você acha que é bom e você realmente está bom, você está no nível. Então, toda semana eu analisava, ciclo PDCA, planejar, executar, avaliar e corrigir. Então, eu aplicava o PDCA na forma como eu estava estudando. E eu estudava sábado, domingo, né? Sacrifícios, renúncias são fundamentais. Eu estudei 6 meses, mas uma vez acho que eu fiz uma conta que eu acho que eu estudei mais de 1000 horas em 6 meses. Eu estava trabalhando na Marinha, né? E eu tinha que pegar um metrô até o centro da cidade e uma barca até a Ilha Fiscal, né? Era 1 hora de deslocamento na ida, 1 hora na volta. Nessa 1 hora, eu brinco sempre contando para os meus alunos, né, que eu usava tecnologia de ponta. Eu gravava no meu Walkman Sony com a minha fita TDK, né, eu gravava o conteúdo, já que naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha videoaula, né? Eu gravava materiais porque eu ficava enjoado, né, na barca lá, quando eu pegava para ler na barca, né? Então eu ia ouvindo, né, as coisas que eu gravava. Veja, eu criando um estudo ativo porque eu gravava o conteúdo na fita TDK de última geração e depois eu ia revisando, aproveitando esse tempo morto que eu tinha lá. Já eram 2 horas. Quando eu chegava em casa, eu já tinha isso inicialmente colocado na minha mente para poder revisar. Quando o edital da Receita foi publicado em maio, eu acho que foi maio, tá? Eu posso dizer para você que eu já tinha visto todo o edital 3 vezes, né? O edital da Receita, quando ele foi publicado para mim, né, ele falava em 3 provas, para você que acha que a prova antes era mais fácil, eram 3 provas, 180 questões, tá? Então, além de português, língua estrangeira, financeira, estatística, sinológico, contabilidade geral, avançada e custo, estava tudo misturado, direito tributário, constitucional, administrativo e haviam 4 especialidades na época, né? Os concursos da Receita Federal de 96 até 2005, eles tinham especialidades: auditoria, aduana, tributação e julgamento e política tributária. Eu fiz política tributária, tinha economia, tinha finanças e tinha administração pública, tá? Então, o que acontece é que nesse período, né, eu pude passar pelo edital 6 vezes. Eu vi todo o edital. Antes do edital ser publicado, eu já tinha estudado 3 vezes. Então você tem um estudo pré-edital, tá? Quando saiu o edital, houve alterações. Aí eu tive um momento pós-edital. Eu fiz mais 2 passadas, foram 2 passadas pré-edital, 2 passadas pós-edital, para poder permitir que eu me adaptasse às mudanças do conteúdo. E aí eu tive 2 passadas de reta final, no último mês, tá? Em que eu estava usando, né, só os meus resumos, minhas anotações, as minhas perguntas poderosas que eu chamava, né? Que hoje você fala em flashcards, né? Mas eu fazia em fichas de cartão. Umas fichas que comprava na papelaria, que na verdade você colocava essas fichas nos arquivozinhos assim. Eu usava aquelas fichas para poder fazer minhas perguntas poderosas. Eram as perguntas que me faziam revisar. Então a verdade é que quando eu cheguei no dia da prova do concurso da Receita Federal, a maioria das pessoas estava comentando, qual é a prova que é hoje? Eu não sei se eles estavam mentindo, né? Mas eu fiquei espantado, né? Eu não consegui estudar todas as matérias, estudei só algumas. E eu pensava, pô, eu vi todo o conteúdo 6 vezes. Tudo bem que eu estou estudando só há 6 meses. Tinha gente lá que falou que já tinha feito o concurso anterior de 94, 2 anos antes, o cara ainda estava estudando. Né? Mas estudando assim, um dia sim, um dia não, pegando um material, né, e assistindo aulas lá, presencial na época. E eu em 6 meses, estudando todos os dias, todas as horas que eu podia, o que acontece é que meu nome está lá, né? 5º lugar, política e administração tributária, né? E eu tive um período muito feliz na Receita Federal, em que eu trabalhei na inspetoria de Curitiba, na área de comércio internacional, né, comércio exterior, na parte aduaneira da Receita Federal, até que eu me dediquei exclusivamente a preparar pessoas, né? Então, essa jornada
Ela é possível sim, tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser aprovado em 6 meses, não, pelo contrário. Nas mentorias que eu faço hoje, eu divido 6 meses para eles fazerem 2 passadas. Mas você fez 6. Tá, olha só, eu tinha uma boa bagagem, eu não era casado, eu não tinha filhos, eu tinha uma motivação muito grande, né? Porque eu tava largando a minha carreira para casar, eu precisava passar no concurso, eu não casaria, né? Então, essa motivação, essa necessidade fazia eu estudar todas as horas. E eu cometi erros, porque eu estudei tanto nesse período que por 2 vezes eu dei entrada no Hospital Naval Marcílio Dias, deve ter o registro lá, 1996. Tenente Tames entrou no Hospital Naval Marcílio Dias achando que estava morrendo. E eu não estava morrendo, na verdade, eu estava tendo estafa, né? Então hoje eu também preocupo isso com meus mentorados. Então o método MVT hoje, que se baseia em organização e método, se baseia no ciclo PDCA, se baseia em curva ABC, diagrama de Pareto, ele se preocupa nesse equilíbrio do corpo, né? Então eu sempre falo para os meus mentorados, domingo, faz o simulado de manhã e aproveita o resto do domingo, descansa, né? Então isso são preocupações que eu tenho, para que vocês não cometam erros que eu cometi. Então, renúncia sim, eu não fui no aniversário da minha mãe, no aniversário do meu irmão caçula, carnaval, feriado de 1º de maio, eu estudei todas as horas possíveis, né? E eu não sabia. Em janeiro, quando eu comecei a estudar, eu estava em força máxima, mas eu não sabia quando ia ser o edital. Não é como hoje que na internet, no site, no blog, tem informação. Eu sabia que ia ter um concurso para a Receita Federal. E eu sentei o pau, estudei para valer, né? E aí lá em maio, quando o edital efetivamente saiu, eu já tinha visto todo o edital 2 vezes, eu já tinha trocado de materiais 3 vezes, eu cheguei a viajar para São Paulo para comprar apostilas pró-concurso na Barão de Itapetininga, eu cheguei a mandar uma carta para o sindicato, para a Associação dos Servidores da Fazenda do Rio Grande do Sul, porque eles tinham um material muito bacana sobre isso. Então, essa é a trajetória que eu quero compartilhar com vocês, do que me fez ser aprovado em 6 meses para auditor fiscal da Receita Federal e como eu nos últimos 26 anos aperfeiçoei o método MVT para preparar com sucesso pessoas, né? Eu comecei a lecionar em 1998, né, quando eu cheguei em Curitiba. Em 1998 eu aprovei 3 técnicos da Receita Federal que trabalhavam comigo, eu preparei eles e eles foram aprovados, o Júlio Sacano, o Márcio, esqueci o sobrenome dele, né? Foram os primeiros auditores que eu aprovei no concurso de 1998, 3 auditores. No ano 2000, eu já estava com escola, curso presencial, e eu aprovei muitas pessoas na Receita Federal, inclusive o primeiro lugar nacional em aduana, Mário Andrei Bertelli, no ano 2000, tá? Em 2002 eu aprovei de novo o primeiro lugar nacional em auditoria, Patrícia Esteves, e depois em 2003, em 2005 também. Por 5 oportunidades, por 5 concursos, eu preparei pessoalmente, não é que eu dei aula, eu preparei pessoalmente 5 primeiros lugares nacionais no concurso da Receita Federal. Primeiro lugar regional, porque até 2005 o concurso tinha primeiros lugares regionais. Eu aprovei 14 primeiros lugares regionais, 14 primeiros lugares regionais, né? E por isso a minha expertise, o meu conhecimento tão grande que eu compartilho com os alunos nas imersões que eu faço, imersão aprovada, concursos fiscais e na mentoria, não só para Receita Federal, Cefaz, ISS, Tribunal de Contas, Controladoria. É uma história muito bacana. Me diz aqui o que você achou nos comentários, se inscreve no nosso canal, manda uma mensagem no WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29. Me conta aí sobre qual o seu nome, sua cidade, qual o concurso para o qual você está se preparando e o que você gostou mais no vídeo. Conta aí para mim.